Agora eu vou conversar com o Max Gonçalves, nosso convidado. Bem-vindo ao Olhares, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Já não falo mais empresário, agora é escritor, né? É o segundo tempo da minha vida. De empresário a escritor. Lançasse ontem aqui em Florianópolis, Exato. Um lançamento super prestigiado, eu vi, foi bom. Conta pra gente, ele tá lançando, gente, não só no Brasil, mas também na França. Em Lisboa, pela em Editora Portugal. Teatro, e na França pela Gallimard. Tudo ao mesmo tempo. É um Não, lançamento. eu não tenho condição. Não, mas para é chegar simultâneo. aqui já foi difícil com o trânsito. Mas é simultâneo. Imagina pra chegar em Portugal. Não, eu estou indo, agora a gente vai lançar em São Paulo. Porque eu não moro aqui, quer dizer, eu tenho que voltar para casa. Sim. Aí a gente vai lançar em São Paulo no final de janeiro. Tá. Rio de Janeiro é fevereiro. Portugal é fevereiro e março. Tá. A França a gente vai pegar maio por tudo isso. E também porque na segunda história, a história da Argentina, eu assinei anteontem os direitos de cinema. Então vai ser feito um filme. O diretor Nossa, vai que ser legal. o Luc Besson. E o produtor vai ser o Spielberg. Quer dizer, então o negócio parece que vai ser... Não, dispensa apresentações, o negócio vai ser sério mesmo. E é uma história interessante. E a gente vai começar a trabalhar no roteiro tudo, então eu vou seguindo por aí. Mas ainda estou escrevendo o outro, quer dizer... Eu digo, gente, ele está num momento super escritor, assim, porque tudo paralelo. Vamos falar primeiro, então, dos seduções, remissões e submissões. Deixa eu mostrar aqui o livro. Aqui, Fábio, aqui. Histórias de superação de mulheres reais serviram de inspiração para ele escrever esse livro. Conta pra gente que histórias são essas, Max. Eu sei que você adora viajar, você mesmo se define assim como um viajante pelo mundo em busca de histórias para contar, né? Conta que histórias são essas tanto te motivaram? Não, foi muito interessante, porque na realidade eu sou formado em matemática, a minha vida toda foi voltada para tecnologia, as empresas todas que eu tive, que agora meus filhos têm. E o interessante é que a gente brincando, eu brincava em matemática, a matemática é muito chato. As pessoas então reclamavam e eu brincava, a matemática resolve tudo. Se você quiser descobrir a mulher certa, em vez de ir no Lulu, coisa que valha, você faz um teorema matemático, você chega lá. E aí um dia brincando surgiu esse teorema que eu criei, que seria o teorema da vida. Quer dizer, tudo na sua vida começa com uma sedução. Depois você passa pela remissão da sedução. Será que é o carro certo que eu escolhi? Será que é a mulher certa, o homem certo que eu escolhi? Remissão de culpas. Não é culpa, é você avaliar o emprego que eu tô. Será que isso é bom? Não é? Mas começou com uma sedução. Você foi seduzido. Uma avaliação seria essa remissão. Que você faz do que você está fazendo, que de alguma forma foi seduzida para fazer aquilo. E termina com uma submissão. A gente queira ou não queira, a gente tem que submeter muitas coisas em busca da gente ser feliz, de estar melhor. Então, dentro desse teorema, eu comecei a buscar histórias reais que pudessem caber dentro desse teorema. E aí tem a história de uma indiana, que é uma mulher que escreveu um livro extraordinário, e é sobretudo o sistema de opressão que existe contra as mulheres ainda na Índia. Você imagina que as mulheres de castas mais altas ainda são desvirginadas pela mãe. Nossa, quer dizer, isso é um absurdo no século XXI. De imaginar. De você imaginar, e são pessoas ricas, são as melhores castas. E aí é uma história de uma mulher que passou por isso e passou também por toda aquela negatividade de tentar ser livre na Índia. E é uma história interessante. A outra história, que é a história maior, é a história de uma argentina que possivelmente é a única sobrevivente daquela matança das grávidas na época da Revolução. E é uma história interessante porque quando eu encontrei, através das avós da Praça de Maio, na realidade eu tinha ido lá para fazer uma matéria para a Vanity Fair sobre, elas eram candidatas ao Oscar. E quando surgiu essa mulher sem memória, perdida na rua, e que eles acharam que ela seria uma dessas grávidas. Então o livro é toda a recuperação da memória dela, entende? E até quando ela vai atrás do filho, quando ela descobre. Então é uma história bem interessante. De que forma você acha que essas histórias vão tocar seus leitores? Eu acho que vão despertar um pouco dessa compaixão que a gente está perdendo no mundo, entende? Uns pelos outros, com os Lulus, com os Facebooks. No mundo virtual demais. É demais, assim. É tão superficial, você vê. E o que está atrás desse Lulu é os milhões que ela está ganhando, vendendo assim. Quer dizer, então são coisas assim muito interessantes que você de repente mexe com a emoção das pessoas, mas é uma emoção muito superficial e que vai ficando cada vez mais superficial, entende? Então eu acho que, de repente, você lembrar que atrás de cada pessoa, atrás de você, atrás de mim, tem um monte de vida, um monte de coisas interessantes e que às vezes, quando essas coisas significam dor, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas, tem que estar lá, ajudar, entender, porque de alguma forma as pessoas sempre precisam de uma companhia, né? O simples fato de estar, de ouvir, como é o seu caso, você adora ouvir histórias, né? Eu gosto, senão a gente não tem história para contar. Te fascina isso. De onde vem isso, Max? Meu pai era escritor, escreveu mais de 100 livros.
Então e ele sempre foi um grande contador de histórias. Então a gente acaba se acostumando com isso. E também para entender as pessoas. Eu fui empresário com empresas com mais de 2.000, 3.000 empregados. Então você olhava e dizia acaba usando toda essa experiência para agora também. Não se misturam as coisas? Exato. Se você não tentar compreender as pessoas com quem você trabalha, fica muito difícil, entende? Eu fui presidente da Petrobras Internacional e tínhamos 200 mil empregados. Quer dizer, e você não consegue nem saber onde você está. E o mundo é feito por pessoas, entende? Os animais podem ser muito simpáticos, mas quem decide não tudo tem são jeito. as pessoas. Agora vamos falar rapidinho, tem mais livro vindo por aí, livro agora sobre Rio de Janeiro. Não, esse livro já está pronto, é a minha história com o Vinícius, com o Tom, eu chamo de Os Garotos de Ipanema, a minha amizade que foi muito grande com o Vinícius, a minha época da Bossa Nova, namoro com eles, aquelas coisas que aconteceram naquela época e que eu transformo em alguns contos, crônicas, e que era para sair o ano passado. Mas aí, a história real, a biografia, você tem que ir atrás de todas as autorizações e que está saindo esse ano. E você está escrevendo Aula de Tango, né? Chama-se Aula de Tango. Que é a então história... gostasse do livro. Gostou. Que é a história de uma mulher também, chamada Carmen Olivos, que foi 30 anos secretária do Pablo Escobar. Então ela conta o que era Medellín, o que era a Colômbia naquela época, o que significou. Que mergulho bom nessa história. Isso é impressionante. Ela ainda tem um irmão condenado à morte nos Estados Unidos. Quer dizer, a história é bem fascinante, você tem vários ângulos para ir atrás dessa história. Adorei, Max, como tudo que você faz, seus olhos brilham, assim, você fala com muita empolgação, com muita paixão. Onde encontrar seu livro? Já tem na Saraiva, tem nos sites da Saraiva, da Cultura, e agora começa uma distribuição que a editora está fazendo, mas na Saraiva com certeza, que a gente fez o lançamento ontem, e já tem na Saraiva para quem quiser. E nos sites Saraiva, Cultura, site de livros. Sim, hoje em dia está tudo na mão, né? É fácil. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, querida. Parabéns Sucesso, pelo programa. obrigada. É bem animado, muito é divertido, né?